Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, no versículo 4. Vamos ler. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Agora na mesma carta de Coríntios, no capítulo 4. No versículo 20, diz assim: porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. Até aí. Bom, essa primeira carta de Paulo aos Coríntios, Paulo escrevendo à igreja de Corinto, ele escreveu essa igreja na sua terceira viagem missionária, quando estava na cidade de Éfeso, e escreveu essa carta endereçada aos Coríntios, uma cidade antiga da Grécia. E ele vai tratar aqui no que consiste o ministério dele, no que consiste a pregação, a ministração do seu ministério. Paulo começa aqui: minha pregação e minha palavra, né? Minha palavra e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas. Minha palavra, minha pregação, ele está dizendo meu ministério. Meu ministério, minha chamada, minha vocação, minha função eclesiástica, seja ela qual for, pastor, bispo, apóstolo, mestre, profeta, evangelista, músico, diácono, obreiro, a minha função, o meu chamado, a minha vocação, meu ministério, que está resumido aqui na palavra e a pregação, né? Minha palavra e minha pregação, quer dizer, o ministério de Paulo não consistia em palavras persuasivas. Então ele usa aqui primeiro, minha palavra, o evangelho do reino, o reino dos céus. Minha pregação, a proclamação, o método ao qual eu levo a palavra, o evangelho, o reino. Minha palavra, o evangelho e o reino. E minha pregação, a maneira com que eu exponho, com que eu executo, né? Diz aqui, maneira que Paulo expunha, executava seu ministério, não era por palavras persuasivas, não era através de métodos humanos, não era através de sabedoria humana, não consiste nisso. O fundamento do meu ministério, a maneira com que eu executo ele, seja qual classe de obreiro você esteja, a maneira com que eu executo, com que eu manifesto, com que eu atuo, não consiste em palavras, persuasivas de sabedoria humana. Não é manifestado de forma humana, e eu vou te explicar o que é persuasivo depois, mas em demonstração do Espírito Santo, Espírito e de poder. Mas em demonstração do Espírito e de poder. Do Espírito, que Espírito é esse? Não é o Espírito humano. Se você notar, o Espírito aí está com letra maiúscula, é o Espírito Santo. E de poder, o poder que o Espírito Santo exerce, as ações do Espírito Santo. Então Paulo está dizendo, o meu ministério é evidenciado
ele consiste, ele trabalha, ele atua de forma sobrenatural. Ele atua, ele é exercido, ele é manifestado debaixo do poder do Espírito Santo. É isso que Paulo está querendo dizer. Então, todo obreiro aprovado, para ser aprovado, para ter eficácia, o ministério dele tem que consistir no sobrenatural. Você não pode ministrar, você não pode ter êxito, eficácia, você não pode fluir se o seu ministério não for sobrenatural. Se você não atuar debaixo do poder do Espírito Santo. Paulo está dizendo, a minha obra, meu chamado, meu ministério, ele não consiste, ele não é fundamentado, ele não caminha, ele não é sustentado pela minha razão, a minha força, ou meu conhecimento humano, ou minha boa vontade. Ele caminha, ele é executado debaixo do poder de Deus sobre a minha vida. O meu ministério consiste em demonstração do Espírito e de poder. Aí ele diz assim, não consiste em palavras persuasivas de sabedoria humana. Ele traz essa mensagem por quê? Porque havia muitos sábios em Corinto, havia muita filosofia, eloquência, técnicas de manipulação de massa, persuasão humana. Então Paulo está querendo dizer o quê? Esse tipo de ministério não tem efeito. Persuasão humana é o que nós encontramos hoje. O que você encontra hoje? A maioria dos ministérios que estão atuando hoje não estão atuando debaixo do poder do Espírito Santo, nem de demonstração de poder. É claro, é lógico isso. Então o que acontece? Se não tem um, tem que ter o outro. Então há palavras de persuasão e de sabedoria humana. O poder do Espírito Santo tem sido substituído pela técnica humanista dentro da igreja. A maneira de convencer o pecador não é o poder do Espírito Santo mais. A maneira de atrair a pessoa para a igreja não é a manifestação, não é isso que consiste os ministérios atuais. Assim como nessa época havia as técnicas dos epicureus, estoicos, dos filósofos, dos gregos, a eloquência, a filosofia. E isso hoje é adotado dentro da igreja. O que você vê dentro da igreja? Sabedoria humana. Terapia, autoajuda, psicologia, ciências humanas, evolucionismo, humanismo secular. Você vê técnicas orientais. É isso que tem sido usado dentro da igreja. E Paulo já advertiu, um ministério aprovado não pode consistir em técnicas humanas de manipulação de massa. Eu não posso ser um obreiro, um líder, a igreja, a eclésia não pode ser estabelecida em âmbito social e humanista, e sim sobrenatural, espiritual. E se nosso ministério, se você que vai me ouvir, consistir em filosofia, psicologia, autoajuda e qualquer outra técnica humana, ele não será aprovado. E é isso que tem consistido. Muitos. Paulo está dizendo, o meu obreiro aprovado, o meu apóstolos gentios, o meu, um homem de Deus, não consiste nessas técnicas. E sim, o meu ministério, Paulo dizia, só caminha, só trabalha, só é efetuado debaixo do sobrenatural, do poder de Deus total, real. Como é evidenciado que a igreja desse tempo tem se apoiado em palavras de persuasão e sabedoria humana.
Você vai notar em muitas igrejas neopentecostais a metodologia, o ensino, a maneira de atrair o membro, de prendê-lo na igreja, de formá-lo, é totalmente sabedoria humana. Você encontra uma psicologia dentro da igreja, uma autoajuda. A maioria de muitos pastores são verdadeiros psicólogos, mexem no seu emocional, trabalham muito bem sua retórica, sabem mexer nos seus sentimentos. Você vai em encontros de igreja neopentecostal, o que eles ensinam lá? Você faz um chamado encontrão. Durante um dia você não pode falar com ninguém, você tem que fazer um voto de silêncio. Budismo, sabedoria humana. No segundo dia você tem que escrever seus pecados ou problemas de infância num papel, e à noite queimar numa fogueira. Aquilo vai ser queimado e a fumaça levará para cima. Seixo Noé. Dentro de igreja neopentecostal, eu estou dizendo, 90% faz isso. Regressão é usada nisso. Você tem encontros de cura emocional e cura interior. Você tem que voltar e pedir perdão para pai e para mãe que morreram, ou perdoar pessoas que já nem estão mais na terra. Chega um absurdo de ensinar que você tem que perdoar até Deus. Perdoa Deus. Eu só perdoo alguém que me ofende, alguém que falhou. Como é que eu vou perdoar alguém que não é passivo de falha? Perdoar a Deus significa que Deus falhou, que Deus errou. Regressão, espiritismo, está tudo dentro, inserido no contexto da igreja. Arrebatamento de sentido, a pessoa cai e some. Isso aí é técnica hindu, atingir nirvana, posição de lótus, meditação, zen budismo, dentro da igreja. Então tem muito ministério consistindo em palavra de sabedoria humana. Tem consistido em técnica de manipulação de massa. A igreja neopentecostal é campeã em técnica. Né? Aquele pastor que briga com o demônio, que é o herói, que impressiona, sensacionalismo, exibicionismo, técnica humana. O homem de Deus é o que grita, pula, que rola, que mexe nas emoções, que faz todo mundo chorar. Técnica humana, isso não é poder de Deus. Fazer alguém chorar não é evidência da ação do Espírito Santo. Fazer alguém rir, muito menos. Mexer com o psique das pessoas não significa ação do Espírito Santo. E tem muita gente com esse título na igreja de homem de Deus, e nós não podemos cair nisso. Então isso está recheado na igreja de hoje. Você vai ver que muitos pastores hoje, para desenvolver uma técnica de crescimento na igreja, fazem curso de oratória, procuram especialista das ciências humanas de como manipular a massa. Hoje quem manipula a massa não é o Espírito Santo, é a técnica psicológica. Então você vai fazer um curso de oratória, de retórica, a maneira como baixar a carga elétrica emocional do ser humano, e como hipnotizá-lo, como influenciá-lo. É isso que se consiste, você vai ver. Hoje os pregadores são chamados de palestrantes, e é perfeito, são verdadeiros palestrantes. E Paulo está dizendo, o ministério aprovado não consiste nisso. O ministério aprovado não pode consistir nisso, nesse humanismo, nessa autoajuda, nesse emocionalismo, e sim no poder do Espírito de Deus. Então hoje temos vivido isso, uma igreja humana, uma igreja que quem cuida dela são os cientistas sociais. Técnica de crescimento, técnica de cuidado, técnica de reabilitação, técnica de formação, tudo isso é humano.
E nós não podemos, nosso ministério não pode consistir em cultura, em história, em filosofia e nem na transferência de gerações. Eu ouvi falar que tem que cair e rolar para ser de Deus. Não, meu amigo. Nós o nosso ministério tem que consistir nas Escrituras. O que as Escrituras dizem a respeito de um ministério, da formação de uma alma, do crescimento, da ministração num púlpito, da liderança, organização, governo da igreja. É Bíblia, tem que prover da Escritura. Isso que está tendo aí. Porque que Paulo diz? A palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Para nós que somos salvos é poder de Deus. O que é poder de Deus? A palavra da cruz. O que é a palavra da cruz? A Bíblia. A palavra de Deus. Então o nosso ministério consiste naquilo que é o poder de Deus. A palavra é o poder de Deus. É ela que tem que reger o ministério. É ela que tem que fundamentar a igreja e os seus ministérios. Então está vendo isso? Definitivamente é o século disso. Eu lembro que eu vi um pastor pregar e disse assim, que saiu uma reportagem de uma revista americana, teológica, dizendo, se o Espírito Santo fosse retirado da igreja, 80% das atividades continuariam normais. Perfeito. Isso eu ouvi há 6 anos atrás. Eu creio que se tirasse o Espírito Santo hoje, 100% das atividades continuariam normais. Em alguns lugares, 100%. Até 110%. Porque realmente o que está regendo a igreja é as ciências sociais, é a autoajuda, a manipulação de massa, é a psicologia. E isso, técnicas orientais, ocultas, budismo, está adentrando e está cheio em igrejas neopentecostais, pentecostais, até nas tradicionais. Temos que tomar cuidado com isso. Tem pastores, tem pregadores, que eu acho que eles erraram de profissão. São verdadeiros atores. São atores. Atores circenses. Deveriam, em vez de montar uma tenda de louvor e adoração, montar uma tenda, um circo. Tem suas técnicas de manipulação, de mexer com o emocional, e não há demonstração de poder. Por que não há? Porque as suas congregações, os seus fiéis, não há transformação na vida deles, não há regeneração, santificação, crescimento à estatura de Cristo. Então não é a demonstração de poder que está saindo dos púlpitos, e sim a manipulação emocional, a manipulação intelectual, filosófica. São os teatros que a gente acompanha na igreja. Se você for ao teatro onde Jonathan Edwards ministrava, meu amigo, eram pecadores se jogando ao chão, pedindo a morte, o arrependimento, sentindo convicção do pecado. Porque o ministério desse homem consistia em demonstração do poder que fazia o pecador se arrepender. E não é isso que vimos hoje nessas igrejas. Eles dizem que nas igrejas deles há manifestação de poder. Por quê? Porque o povo rola, cai, ora em língua estranha, acontece milagre, prodígio, é uma arruaça. Há tudo quanto é tipo de manifestação física. Então aquilo é o Espírito Santo, gemidos, emissão de sinais sonoros incoerentes, língua estranha, profecia, rola, cai, é arrebatado, tem visão, revelação. Isso é a evidência da demonstração de poder? Não. Por quê? Qual que é a principal, fundamental obra do Espírito Santo? Ele convencerá do pecado, da justiça e do juízo. E só abre um parênteses aqui, se você sai de uma vigília, sapateou, pulou, profetizou, e acaba de sair de lá, tem desejo de pecar, de ver televisão, de qualquer outra coisa, não foi o Espírito que te visitou, qualquer outra coisa, menos o Espírito Santo. Se fosse obra do Espírito Santo, esse sapateado, oratório em línguas, esse mover, esse rolar seu, você iria para casa com convicção do pecado, guardaria os olhos do pecado, amaria quem estivesse ao seu redor, perdoaria alguém que você encontrasse, deveria ter evidências no seu caráter. Se não tem,
essa vigília aí só foi emocional, só foi barulho. Se eu saio de uma vigília e não saio quebrantado, arrependido, contristado, com desejo de amar, de orar mais, de guardar meus olhos do mal, não existiu Espírito Santo nessa vigília. Não existiu Espírito Santo. Mas em demonstração do Espírito Santo e do poder, é nisso que consiste. Depois ele vai dizer, não precisa abrir, é o que já lemos. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. Por que o ministério tem que ser sobrenatural? Por que ele não pode consistir no humano? Porque o próprio Paulo diz, porque o reino de Deus não é palavras, não é matéria, não é baboseira filosófica, porque o reino de Deus é virtude, o reino de Deus é poder. Que reino? O reino de Deus, o cristianismo, o evangelho. E o ministro faz o quê? Anuncia o evangelho, manifesta o evangelho, anuncia o reino, manifesta o reino. E se ele consiste em poder, em virtude, o ministro tem que atuar debaixo de poder e debaixo de virtude, senão não é aprovado. É o que ele está dizendo. O reino manifestado, poder invisível, espiritual, sobre-humano, isso é o reino. Então o reino é o evangelho o qual anunciamos e nos faz ministros por anunciá-lo. E se ele consiste em poder, deve ser anunciado de forma sobre-humana. E Paulo também dá outra aqui alusão para aqueles que não são tão barulhentos. Algumas pessoas, os tradicionais, eles rejeitam e recriminam, julgam os pentecostais, os neopentecostais, pelas manifestações, muitas vezes até bizarras, e são realmente, às vezes. Dom de língua, ordem no culto, profecia, revelação. Na igreja tradicional não vai ter, na presbiteriana, na batista, na metodista, nas tradicionais. Mas vai ter o quê? Escola bíblica dominical, curso de teologia, vai ter uma boa retórica, vai haver uma boa coerência bíblica. Dificilmente você vai achar alguma heresia. A liturgia da igreja tradicional é muito boa. Então a palavra ali é bem ensinada, é uma boa retórica, a escola dominical é bem organizada. Só que Paulo está dizendo, só que o ministério não consiste também só em liturgia, só em palavra. Doutrina sem vida mata. Não adianta, é o que ele está dizendo. Um conjunto de doutrinas, que é o que as tradicionais têm, também não resolve. Ser politicamente correto também não pode consistir um ministério. E por isso as igrejas tradicionais estão em pleno declínio. E elas acabam sendo piores do que as neo e pentecostais. Por quê? Se ambas não têm a demonstração de poder, os fiéis vão dizer, nenhuma tem o Espírito Santo mesmo. Mas aquela lá é chata, retrógrada, maçante, nossa, tradicional. Eu vou pelo menos aonde tem um show teatral. Por isso as neopentecostais e pentecostais têm inchado. Porque o povo pensa, já que ninguém tem o Espírito, então eu vou para uma que é mais sensacionalista. Então Paulo também está dizendo aos tradicionais, o ministério não pode consistir também só em liturgia, palavra, ser politicamente correto.
tem que haver também entre os tradicionais a demonstração do poder. Tem que haver a obra sobrenatural regendo esse ministério. O pastor tem que pregar debaixo da unção do Espírito Santo. Eu não estou dizendo orar em línguas e fazer barulho, eu estou dizendo ter inspiração divina. A igreja precisa ter a abundante e maravilhosa graça. Nisso tem que consistir o ministério. É os extremos. Um acha que não precisa do Espírito Santo, não precisa de nenhuma ação dele. O outro acha que tudo tem que ter Espírito, tudo é uma bagunça. Toda manifestação visual é o Espírito Santo. Também não é. Então, o reino, o evangelho, não consiste em palavras, mas em virtude. Os pentecostais, os neopentecostais têm que saber que virtude não é manifestações visíveis e externas, que é o que eles acham que é a manifestação de poder. Língua estranha, pulo, grito, arrebatamento de sentido, milagres, curandeirismo. Isso para eles é a evidência do poder do Espírito Santo. Não é. A primeira e principal obra do Espírito Santo é convencer do pecado e regenerar o homem, se não for as únicas. E o tradicional, não adianta se o ministério dele consiste em tudo politicamente correto, mas também não tem a obra sobre-humana. São igrejas de Ezequiel 37, vales de ossos secos, há toda uma estrutura, mas o Espírito não foi soprado neles ainda, não há vida. Então eles também precisam. E o ministério, o obreiro aprovado, sabendo disso, não pode ter sua vocação, seu chamado fundamentado em sabedoria humana, em emocionalismo, mas sim no poder do Espírito Santo. Lucas 24, 29. Anota, não é para abrir não, só anotar. Jesus também nos ensina isso. O que ele diz? Olhe para cá. Em Lucas 24, 29 ele diz assim: ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Quando foi que ele deu essa direção para os apóstolos? Aqui em Lucas 24, Jesus tinha ressuscitado, estava ascendendo aos céus, e ele dá essa palavra: eu deixei os preparativos para a formação da igreja, da eclésia, da comunidade do povo, ok? E logo após a minha morte, ressurreição e ascensão aos céus, vocês vão iniciar a igreja, vocês vão prolongar o ministério que eu trouxe à terra, ok? Eu vou ascender os céus e logo depois vocês vão iniciar a igreja. O que é a igreja? É o corpo de Cristo, que vai ter um conjunto de membros interligados, independentes. E vai haver inúmeras funções, e vocês serão os regentes, os obreiros, os ministros dessa igreja, ok? Ok. Só que vocês não vão iniciar essa igreja, vocês não vão iniciar ministério nenhum, vocês não vão pregar a palavra, vocês não vão orar por enfermos, vocês não vão expulsar demônios, vocês não vão ensinar, vocês não vão exortar, até que primeiro, do alto, vocês sejam revestidos de poder. Jesus estava dizendo: o ministério de vocês ainda não consiste em demonstração do Espírito e de poder. Vocês ainda não foram revestidos do sobrenatural.
E enquanto vocês não tiverem poder sobre vocês, o sobrenatural, a unção do Espírito sobre vocês, vocês não podem iniciar o ministério. Vocês não podem iniciar a igreja. Vocês não serão obreiros aprovados se vocês não atuarem em âmbito sobrenatural, espiritual. Foi isso que Jesus disse. Ficar em Jerusalém não é para vocês saírem, não é para vocês pregarem, é para vocês ficarem orando, esperando a promessa do meu Pai. É isso que ele diz. O mesmo que eu estou lhe ensinando a vocês. Se vocês não forem revestidos do alto, se vocês não caminharem debaixo do poder do Espírito Santo, vocês não podem ser obreiros aprovados. E Paulo disse: o meu ministério aprovado não consiste em força carnal, boa vontade, intelecto, e sim em virtude. Você precisa da virtude para ser aprovado. Depois em Atos 1:8, só anota Atos 1:8. Ele diz assim: e recebereis a virtude do Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Olha que tremendo. O que ele explicou aqui? E ficar em Jerusalém, não façam nada. Agora em Atos 1:8, recebereis virtudes. Agora o poder virá sobre vocês. Agora o sobrenatural virá. Agora sim, ser-me-eis minhas testemunhas. Aonde? Agora saiam de Jerusalém. Agora preguem. Agora evangelizem. Discipulem. Ministrem. Cante. Componham louvor. Façam batalha espiritual. Por quê? Porque recebereis a virtude do Espírito Santo e testemunharão, executarão o ministério em Jerusalém, Judéia, Samaria, em todos os confins da terra. Por quê? Porque agora o Espírito vai revestir vocês. Agora vocês vão ter o poder sobrenatural. Está entendendo a lógica? Como é clara? Eles não podiam ir ainda. Eles não podiam ser aprovados. Até que primeiro recebessem poder. Em Atos capítulo 18, vai falar dos 7 filhos do sacerdote Cefas. Você conhece essa passagem? Eram sete filhos do exorcista. 7 filhos exorcistas. Um rapaz ficou endemoniado. E esses 7 jovens chegaram a ele: nós te conjuramos em nome do Jesus que Paulo prega. O demônio olhou para os 7, virou e respondeu assim: Paulo eu conheço, Jesus eu sei quem é, vós quem sois? O demônio estava mostrando a dimensão que o ministério tem que atuar. O demônio estava ensinando que o ministério, que a vida cristã, que o chamado cristão, que o reino de Deus, ele só tem efeito quando ele atua no espiritual, que ele não tem eficácia nenhuma se ele trabalhar só no natural. Então o demônio está dizendo assim: Paulo, eu sei quem é, Jesus eu conheço, e vós? O demônio está dizendo assim: filho, Paulo está revestido de poder. Paulo, as ações de Paulo refletem no mundo espiritual. Jesus é o próprio Messias, dispensa comentários. Agora vocês trabalham em campo terreno. Eu não conheço vocês. A vida de vocês, o ministério de vocês, as ações de vocês, elas são naturais.
Eu não sei quem vocês são. Não tem efeito espiritual. É isso que o demônio está querendo dizer. Então é como o demônio estivesse explicando e falando. Primeiro vocês teriam que ter sido revestidos de poder. Primeiro vocês deveriam estar atuando em âmbito sobre-humano, sobrenatural. Primeiro vocês teriam que ter recebido dons, frutos, regeneração. Vai um obreiro lá atrás, lá, ó. Tinha que ter recebido isso. Você entendeu o que ele estava dizendo? Para depois vocês virem e executarem o ministério. O que aqueles 7 filhos, 7 supostos obreiros fizeram? Vamos ministrar, vamos atuar, vamos pregar, vamos expulsar demônio, sem ser revestidos de poder, sem ter autoridade espiritual, sem ter dons, sem ter capacitação sobre-humana. Sem a capacitação sobre-humana, nós não podemos fazer. E eles foram. O que a Bíblia diz? Jesus eu conheço, Paulo sei quem é. E você? A Bíblia diz que o demônio bateu nos 7 e alguns deles foram embora nus. Eu vou te explicar o porquê. Por quê o ministério não pode consistir no natural e ele tem que consistir no sobrenatural? Por quê? Porque a obra é espiritual, porque é necessário poder para se ter um ministério, porque a igreja precisa caminhar debaixo do poder do Espírito Santo, porque qualquer obra a ser executada tem que ser executada debaixo do sobre-humano, do sobrenatural, do espiritual, porque não pode consistir em método humanista, filosófico, científico. Por que tem que ser virtude? Porque Gênesis capítulo 1, Deus criou o mundo. A Bíblia diz: e criou Deus os céus e a terra. Mas no original está: Deus no princípio criou os céus e a terra. A Deus no princípio criou, e no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas no original a escritura começa com Deus. Deus no princípio criou os céus e a terra. Então a escritura é aberta com Deus, a fonte superior, suprema, primária de toda a criação. O Deus onipotente, onipresente, onisciente, eterno, incrível, maravilhoso. Ele vai operar em Gênesis 1 a obra da criação. No princípio, Deus no princípio criou céus e terra. Temos aqui uma palavra em latim, ex nihilo, que significa da nada ou do nada. Deus do ex nihilo criou céus e a terra. Você pode pôr ex nihilo com H, hilo, H-I-L-O. Palavra latina, é do latim. Olhe para cá. Como é feito isso? Então Deus, no princípio, criou os céus e a terra. Deus, do ex nihilo, criou os céus e a terra. O que é ex nihilo? Do nada. Deus do nada, não existia absolutamente nada, nem células, partículas, nem vírus, nada. Do nada, ex nihilo. Deus cria a matéria, a terra, as estrelas, o céu e o homem. Então Deus usou uma medida de poder. Pensa quanto poder tem que ser emanado, manifestado, para ser criado algo do nada. Do nada. O mundo não foi criado da matéria pré-existente, como a evolução ensina. A matéria inanimada passou a ser orgânica. Isso é mentira. É impossível algo agir antes de existir. É isso que a evolução ensina, que ela agiu para existir. Como é que alguma coisa age sem primeiro que exista? Impossível.
Deus, então, não é da matéria pré-existente. Ele cria do nada, forma os seres. Quanto poder Ele não usou para criar a complexidade do universo. Ele fez o universo, as galáxias, o sistema solar, os planetas, até a fauna, a flora. Ele cria animais, vegetais, mamíferos, insetos, até criar o homem. E o homem, com toda a complexidade, a ciência mostra a complexidade da composição de um homem, o organismo vivo, tudo. Deus usa o poder para criar. Um poder sobrenatural, um poder indizível, um poder inigualável, inimitável. Ninguém jamais conseguiu ou irá conseguir criar, formar, trazer vida, forma, alguma coisa sem prover da matéria, do nada. Então, quanto poder não foi necessário? Muito poder Ele usou. Ex nihilo, do nada, cria algo vivo. Só que em Gênesis 3 houve a queda do homem. Quando Deus diz para o homem: tudo que está no jardim é seu, só não toque da árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem então toca a sedução da serpente para Eva, a Eva para Adão, e o homem cai, o pecado entra no homem. O que acontece? Aquilo que Deus tinha criado, todo o sistema, com o pecado, a desobediência do homem, entra o pecado, entra o vírus do pecado. Quando o vírus entra, desorganiza o sistema. E aquele homem, que era a imagem e semelhança de Deus perfeito, se corrompe, se torna uma massa corrompida. A corrupção gera uma condenação, gera no homem a condenação e o juízo de Deus. A condenação, destruição, expulsão de tudo que foi criado. Deus então elabora o plano da redenção. Da semente dessa mulher nascerá aquele que esmagará a sua cabeça, Satanás. E as profecias concernentes ao Salvador, ao Redentor. Então Deus faz um plano da salvação, da redenção, que se cumpre em Cristo, na morte, crucificação, ressurreição. Quando Ele se acende os céus, Ele sela o plano da salvação. Agora o homem é necessário ser salvo, resgatado. Para ele ser salvo, resgatado, purificado, regenerado da corrupção que o pecado trouxe, é preciso da obra chamada regeneração. É preciso da obra chamada salvação. O plano para a igreja do Novo Testamento, para o mundo atual, para a igreja do Deus vivo, é o plano da salvação. Para ser salvo, o homem tem que receber uma nova natureza. Tem que haver o poder da regeneração sobrenatural, para que o homem seja recriado, uma nova criatura. Então, no Novo Testamento, na igreja, no plano da salvação, o homem agora é recriado. Só que o que acontece para ser recriado? É preciso um poder, uma força sobrenatural, sobre-humana, para recriar o homem, para pegar aquilo que foi corrompido, que caiu com o pecado, vai pegar aquilo e usar um poder sobrenatural para recriá-lo. Então, o que entende-se aqui? Se Deus usou tanto poder, tanta glória, para do nada, ex nihilo, criar o homem, imagina quanto poder Ele não vai ter que usar agora, para recriar, só que agora não é do nada, é de uma massa corrompida, é de um homem caído, perdido, degradado. Ele vai pegar o degradado, o corrompido, o destruído, e vai ter que daquela massa recriar. Então o poder da regeneração, da salvação, é muito maior do que o da criação. E por que estou dizendo isso?
Se o mundo foi criado através do sobrenatural, só Deus tem esse poder, e nós nunca vamos entender como é que Deus conseguiu criar todo o sistema do nada. Quanto poder! E se Deus fez isso, imagina quanto poder não tem que ser feito para pegar um homem caído, filho de Adão, e recriá-lo à imagem de Cristo. Tem que haver também, tanto ou mais, poder sobrenatural. E a obra da salvação, ela está inserida onde? Na igreja, no Novo Testamento, sobre nós, em nossa vida. Em nossa vida. E então você imagina que se é necessária essa obra sobrenatural, olha, escuta o que eu vou dizer, e ela é maior do que a da criação, como é que um obreiro, uma igreja, vai atuar em campo natural? Como é que eu vou pregar? Como é que eu vou discipular, apacentar, licionar, sem o poder sobrenatural? É impossível. Por isso Paulo disse, o ministério não pode consistir em palavra de sabedoria humana. Por isso Paulo disse, não adianta técnica, força do braço, não adianta ser como usar, a arca caiu, ai que boa vontade foi lá ajudar, não adianta serviço braçal apenas, não adianta, porque a obra a ser feita, ela é colossal, ela é sobre-humana, é a regeneração do homem, a salvação do pecador, é a conversão do pecador, e isso só pode ser feito pelo poder do Espírito Santo, pelo poder sobrenatural. E se você não tem esse poder, se a sua igreja não tem esse poder, se o seu ministério não tem esse poder, ele não serve para nada. Ele não serve para absolutamente nada. Pastor, como não serve? A igreja só tem uma missão: resgatar o pecador perdido e levá-lo para a redenção que há em Cristo. Não existe outra função. Por quê? Porque desde o advento de Cristo, novos céus e nova terra foram criados. O mundo passou a ser uma passagem. Toda a obra da igreja é para tirá-los daqui e levá-los para a terra futura. Como Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Abraão foi forasteiro e peregrino em terra desconhecida. Qual era essa terra que Deus ia mostrar para ele? Uma terra cujo construtor e artífice não é homem, é Deus, é o céu. Então todos os homens estão aqui de passagem. Então a função da igreja é fazer com que os homens passem daqui para a eternidade. E se não há sobrenatural, você não pode descorromper a massa. Você não pode levar salvação a eles. Você não pode anunciar o reino de Deus, que é virtude. Não pode anunciar o evangelho, que é poder. E isso só pode ser feito pelo sobrenatural de Deus. Ezequiel 37. Ezequiel capítulo 37, no versículo 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor dele, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse, filho do homem, poderão reviver esses ossos? E eu disse, Senhor, tu sabes. Então me disse, profetiza sobre estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor a estes ossos, eis que farei entrar em vós o meu espírito e vivereis. Aqui é o retrato do mundo, é o retrato da obra a ser feita. Olhe para cá, preste atenção. Deus levou Ezequiel a um vale de ossos secos. Ezequiel, o ministério, o ministro, bispo, pastor, evangelista, diácono, obreiro, músico, qualquer um que proclame o evangelho. Ezequiel, leva a um vale de ossos secos. Pega um ministro
e leva ao mundo, leva à terra, leva aos ímpios. E levando ele ao mundo, mostra ele um vale com ossos secos, sequíssimos, mortos. Ele não levou a um vale deserto, não tinha nada lá, não era a função do... Ele não deveria fazer algo, Ezequiel não ia executar algo que ia prover do nada. Ezequiel ia executar algo que ia prover de algo que já existiu, porém estava morto. O vale é o que? O mundo, o ímpio, o pecador, sequíssimos. Um dia já foram vivos, antes da queda de Adão. Sequíssimos, depois da queda de Adão. Mortos espiritualmente, degradados, cheios dos vírus. Aí Ezequiel, Deus diz para ele: profetiza sobre esses ossos, executa seu ministério, fala a eles, e eu soprarei a eles poder. Ou seja, Ezequiel, proclama seu ministério nesse mundo ímpio, para esse povo perdido, debaixo do poder do Espírito Santo, do sopro de vida, e diga: ossos secos, pelo poder sobrenatural executado por mim, obreiro aprovado, revivam, ressuscitem, tornem a ter vida. Então a Bíblia diz que ligaram osso com osso, nervo, carne, pele, e eles reviveram e se tornaram um poderoso exército. Assim deve ser conosco. Quem levantou aqueles exércitos, quem levantou aqueles ossos, quem deu vida a ele, quem restabeleceu, se você for ver, restabeleceu carne, ligamentos, pele, nervos. Deus reconstituiu o que ele já tinha criado. É a obra sobrenatural, é a obra da regeneração, é a obra da igreja. A igreja tem que ir aos ossos secos, mundo perdido, os ímpios, mortos, filhos de Adão, e proclamar, profetiza, debaixo do poder do Espírito Santo, e soprarei sobre eles, e eles viverão. Se não for dessa maneira, eles jamais viverão. E se não for dessa maneira, jamais seremos aprovados. O que adianta as 150 visitas que você já fez naquela casa, se elas não foram acompanhadas pelo sobrenatural? Não adiantou nada. Você fez meros sociais, você tomou 150 xícaras de chá, mas aquela pessoa não foi regenerada, não sentiu convicção do pecado, não recebeu o sobrenatural na vida dela, não foi salva. Mas você foi 150 vezes. O que adianta você subir e pregar um sermão intelectualmente bonito, eloquentemente bonito, com uma retórica, até com conhecimento bíblico, se ele não for acompanhado do sobrenatural, do poder do Espírito Santo? Aquela plateia que vai estar te assistindo, ossos secos, não reviverá. O seu evangelismo pessoal, se você for pregar, o que é pregar? Pregar a um osso seco. Quando o homem cai, ele se rebela contra Deus. Romanos capítulo 1, o homem quebra todas as leis de Deus, se torna rebelde. A Bíblia diz que não há ninguém que busque a Deus, ninguém. Ou seja, o homem se rebela, o homem não quer a Deus por natureza. A Bíblia diz em Colossenses que ele é filho da ira. E como você vai trazer um filho da ira para Deus? Como que você vai ganhar um pecador? Como alguém que não quer a Deus, que resiste a Deus, que se rebelou, virá só pela obra sobrenatural. E o Espírito Santo, quando vier ao mundo, convencerá aquele osso seco do pecado, da justiça, do juízo. Então ele virá para mim. Então, se eu evangelizar com 5 milhões de folhetos, 10 mil DVDs, com a boa vontade, 8 milhões de cesta básica, e não for acompanhado do sobrenatural, ela não se converte. Sobrenatural. Por isso as nossas palavras
tem que ser acompanhadas pelo sobrenatural, pelo poder do Espírito Santo. Foi o que Ezequiel fez. E a Bíblia diz aqui: e olhei, eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, estendeu sobre eles pele por cima, mas não havia neles espírito. Como é que é? Já tinha nervo, cresceu carne, estendeu a pele por cima, mas ainda estava sem vida. O que significa? Pele, nervo, carne, todas as ações naturais. Estava pronto, estava montado o corpo, mas não tinha vida. Por que não tinha vida? Porque o Espírito não foi soprado neles ainda, porque o sobrenatural não agiu. Então você vai encontrar ministérios, igrejas, discipulados que estão inteiros, porém sem vida, porque eles consistem em palavras de sabedoria humana e não em demonstração de poder. Enquanto o Espírito não soprar sobre eles, sobrenatural, poder de Deus, eles não reviverão. Então, meu irmão, antes de você pregar para uma pessoa no seu trabalho, antes de pregar num púlpito, antes de você evangelizar alguém, antes de você fazer qualquer outra obra, você precisa estar revestido de poder, porque por mais bem intencionado que você esteja, aquela alma não vai ser convencida, não vai ser transformada, ela não vai mudar por intelecto, por boa vontade sua. Só que se sair dos seus lábios o que saiu dos de Ezequiel: poder, persuasão espiritual, sabedoria espiritual, obra sobrenatural. Você sabe quando você está falando a um pecador e está queimando no coração dele, é o sobrenatural agindo. Você sabe quando você está falando e o sobrenatural está queimando em você, quando o Espírito Santo está queimando em você e está saindo virtude dos seus lábios, é o sobrenatural. Você sabe, meu irmão, que uma pessoa não resiste. A Bíblia diz em Atos 6, no finalzinho, não podiam resistir à sabedoria com que Estevão falava. Olha que sabedoria que é essa? Sobre-humana, sobrenatural. É isso que nós precisamos. Então você precisa entender. A Bíblia diz que Estevão era um jovem, e ele disputava com os judeus alexandrinos e alguns outros aqui que eu não me lembro. Judeu, capacitado na Torá, Pentateuco, na lei de Deus, instruídos, saduceus, fariseus, doutores da lei. A Bíblia diz que esses doutores não conseguiam resistir à sabedoria com que Estevão falava. Qual colégio Estevão se cursou? Qual graduação teológica, filosófica, financeira ele tinha? Nenhuma. Era o sobrenatural agindo, falando pela boca de Estevão. É isso que nós precisamos. Lá no seu colégio, eles precisam do sobrenatural através de você. Na sua família, no seu ministério de púlpito, no seu evangelismo pessoal, você precisa de poder, você precisa da unção, da virtude, da revelação, do discernimento, do reino de Deus manifestado com poder na sua vida. E é isso que acontece. E a Bíblia diz aqui, no versículo 9 de Ezequiel: e ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Olha o que a Bíblia diz: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Então ele profetizou. O que Ezequiel fez? Atuou, executou o ministério, pregou,
evangelizou, compôs um louvor, ministrou um louvor, aconselhou uma senhora, visitou um asilo, foi, abriu a boca, intercedeu, impôs as mãos. Ezequiel fez isso, debaixo do quê? Do sobrenatural. O Espírito está sobre ele, o Espírito atuou, o sobre-humano atuou sobre a massa corrompida, sobre a degradação, sobre o homem ímpio. E o que aconteceu? Eu profetizei como me deu ordem, então o sobrenatural moveu, o Espírito entrou neles, e eles viveram. E eles foram regenerados, e eles foram salvos, e eles foram transformados, e eles mudaram de vida, e eles receberam novos olhos, nova mente, novo coração, e eles foram feitos novas criaturas pelo sobrenatural. Por isso que Leonard Ravenhill, ele é enfático quando diz sobre avivamento, como diz sobre Espírito Santo, e quando diz sobre oração. Ele está resumindo o ministério dele no sobrenatural, no poder do Espírito Santo. A marca da igreja de Atos. Por que não temos eficácia, querido? Por que não ganhamos ninguém da nossa classe? Um dia, uma irmã veio contar para mim, uma discípula minha, que foi levantar na classe, na sala de aula, para pregar, para discutir um assunto que o professor abordou, um assunto herético. Essa pessoa levantou para falar, ela começou a falar, e outra pessoa levantou para combater ela, e papai virou, e essa pessoa me disse que ficou com medo, parou de falar, agachou, e não virou nada. Por quê? Porque não foi acompanhado com sobrenatural, porque não tinha poder naquele sermão, porque foi resistida a sabedoria com que falava, porque não era a sabedoria que estava em Estevão, a sobrenatural, porque o sobrenatural não tomou aquela sala, porque o poder não influenciou, porque os ossos secos estavam lá, mas não estava o poder para ressuscitá-los. É isso que falta no nosso ministério, é isso que falta quando cantamos um louvor seco e vazio. Nós estudamos, nós treinamos, nós temos técnicas, mas não temos sangue nos joelhos, não temos o que Atos tinha, poder. A Bíblia diz, lá em Atos 3, no discurso de Pedro no Sinédrio, se maravilhavam da maneira como falava, porque sabiam que eram homens indoutos, homens sem cultura, homens pobres, sem estudo, se maravilhavam. A Bíblia diz que Pedro, levantando a voz, cheio do Espírito Santo, prega no Sinédrio. Poder, é isso que a igreja está precisando, sobrenatural. E eu não estou dizendo que a igreja precisa de pulos, gritos, berros, línguas estranhas, profecias, visões. A igreja está farta dessa meninice, mas a igreja precisa de convicção do pecado. A igreja precisa do sobrenatural no pecador, na mente, regenerando, transformando, fazendo nós e eles novas criaturas. Precisamos disso. É isso que a igreja precisa. Então eu me reporto ao Josué Erion, que diz: muitos ministérios são secos e vazios. Secos. É retórica, é discurso, é boa vontade, é cafezinho, é chá, é obra social, física, não é acompanhada do sobrenatural. Se não for, meu irmão, não pregue nenhum sermão enquanto não for revestido do sobrenatural. Não discipule ninguém, não evangelize ninguém, não faça nada até que o Espírito Santo te revista, porque senão será vão. E quando você for, e quando você executar, você tem que estar temeroso e dizer para você: será que eu estou agindo pelo sobrenatural?
Você vai ver a diferença se o Espírito te revestir. Você vai ver a diferença se você orar, jejuar, até que fogo do céu desça, até que dons se apoderem de você, até que convicção venha, até que a obra sobre-humana venha e comece a atuar através de você. Você vai ver o seu sermão vai mudar, a sua ministração de louvor vai mudar, o seu discipulado vai mudar, o evangelismo pessoal ou coletivo vai mudar, porque o poder sairá da sua boca como saiu da boca de Ezequiel. Paulo, meu ministério não consiste em boa vontade, não consiste em fazer 500 visitas, não consiste em obra social, não consiste em eloquência, humanismo, psicologia. Meu ministério não consiste em força da carne, autoflagelação. O meu ministério consiste na obra sobrenatural do Espírito Santo, que é o Evangelho, poder de Deus para todo aquele que nele crê. Para todo aquele que crê. Essa aula é tremenda, essa aula pode ser um divisor de águas na sua vida. Essa aula pode ser um divisor de águas. Se você sair a buscar esse poder, ele diz: vinde e bebei. Quem tem sede, vinde às águas. Eis que derramarei águas. Ele está dizendo de poder, ele está dizendo do Espírito Santo, ele está dizendo do sobrenatural. Venham e bebam, venham e peçam, venham e recebam, porque eu vos darei. Peça, busque, pode marcar sua vida. A Bíblia diz que Dwight Lyman Moody, um dos maiores evangelistas que já teve, ele ora durante muito tempo pedindo para ser cheio do Espírito Santo, para ser revestido de poder. E um dia, nas ruas, se eu não me engano, de Nova York, é Nova York, ele é revestido de poder, ele é cheio do Espírito Santo. Ele diz: eu tive uma experiência semelhante à do apóstolo Paulo, que é quase inefável, não dá para dizer aos homens. Então o ministério dele foi marcado, e ele dizia: eu não pregava nada diferente, eu pregava a mesma coisa, só que eu pregava de uma maneira diferente. Eu sei o que Moody estava querendo dizer. Antes eu pregava o evangelho morto, sem vida. Meu ministério era humano. Agora é o mesmo ministério, com vida, com sobrenatural, com poder. Por quê? Porque Moody foi cheio do Espírito Santo, porque Moody foi revestido do sobrenatural. E é isso que nós precisamos. Charles Finney, quando se sentia seco, vazio, frio, largava tudo, ia para o bosque 2, 3, 4 dias e orava até ser cheio do Espírito Santo, até ser revestido de poder novamente. Então ele voltava e pregava e colhia muitas almas, e havia sinais no seu ministério, porque o sobrenatural voltava a atuar na vida de Charles Finney. E o nosso grande problema é esse, meu querido. Como a estatística lida na revista por aquele pastor: se o Espírito Santo for tirado, 80% das obras da igreja continuam normal. Eu diria que alguns ministérios 100%, que o Espírito Santo nada tem a ver com alguns ministérios. Mas essa realidade não pode ser conosco, com você que está me ouvindo. O Espírito Santo precisa estar envolvido 100% nas atividades da igreja. 100%. Vamos colocar de pé.